Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo professora Ellen Tchuquinha. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu sempre estive como aluna, né? Mas um dia os alunos crescem e têm oportunidades. Então, vai ser muito bom compartilhar com vocês o que o Espírito Santo tem me ensinado a cada dia, a cada momento em que eu tenho levado esse trabalho a sério, porque nós somos, sim, profissionais da área de saúde do Senhor. É uma maravilha, não é isso? Por isso que eu escolhi para a gente iniciar esse período de estudos, né? Um tema que fala os vários tipos de cura de Jesus. Engraçado, né? São vários tipos de cura de Jesus? Sim. O Senhor, ele tem nos ensinado a cada dia de formas bem diferentes. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Paizinho de amor, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pelo santo sábado. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de salvação também para que possamos ser usados por Ti e sermos o veículo de salvação da Tua palavra para outras pessoas. Nos protege e nos guarda e nos ensina tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja nos usar, para que possamos colocar tudo isso em prática e possamos ser os teus instrumentos para esta última geração. Te agradecemos e pedimos a tua presença do teu Santo Espírito, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Vamos começar. Bem, quando foi que me despertou esse interesse de entender os vários tipos de cura de Jesus? Quando eu li um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Eu sempre os amigos falavam, é um livro fantástico, tal. Eu priorizei primeiramente o estudo do Grande Conflito, né? Patriarcas e Profetas, mas quando eu estudei este livro, eu fiquei encantada e descobri que Jesus passava mais tempo curando do que pregando. Mas a sua cura era uma pregação também. Mas ele gastava realmente o seu primeiro contato, o seu primeiro toque foi através da cura. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as curas de Jesus. Pode passar. A luz do corpo. Corpo tem luz? Como assim, professora Ellen? A luz do corpo. Pode passar. Pode ser. Passando. Mateus 6, 22 a 23. Helder, você pode ler para a gente? É o texto aqui. Mateus 6, 22 Posso? a 23. Acho que li isto. Não, não li. A luz do Já corpo é leu o... o título? A luz do corpo. Está aqui como título. A luz do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Que interessante esse texto, na verdade. Então, o texto diz que a luz do corpo é o olho. Interessante, né? E nós temos aqui um desenho até de um olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de quê? De luz. A Bíblia também fala que, que a palavra de Deus ela é o quê? Luz Luz. para os teus caminhos. Não é verdade? Então, vamos agora substituir a palavra luz pela palavra de Deus e vamos reler esse texto. A palavra de Deus do teu corpo é o olho. Como é que nós lemos, como é que nós temos contato com a palavra de Deus? Com que órgão? Com o olho. Com os olhos. Concordam comigo? Ok. Portanto,
Se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de palavra de Deus. Quando a gente começa a fazer as substituições. Então, se o meu olho, ele reflete a saúde do meu corpo, e dele depende a luz, a palavra que está dentro de mim. Então, quanto mais eu busco essa palavra, o que é que acontece com o meu corpo? Fica mais cheio de quê? De luz. E ele não se encontra em quê? Em trevas. Vamos para o próximo verso, 23. Se, porém, o teu olho for mau, engraçado, se eu não tenho a luz, automaticamente eu tenho a escuridão. Se a luz é a palavra de Deus, então, se eu não tenho a palavra de Deus, eu estou em quê? Em trevas. Eu estou no estado do corpo adoecido. Vamos lá. Portanto, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for o quê? Trevas, como será grande as trevas? Como será grande os problemas? Como será grande as enfermidades? Vamos continuar entendendo texto ao texto. Próximo. A primeira cura de Cristo. Analisem comigo. Mateus 8, 2 a 3. Elice, você pode ler com a gente? Mateus, capítulo 8, verso 2 a 3. Nós vamos encontrar agora a primeira cura que Cristo realizou. E nós vamos entender por que que há as trevas. No que está refletindo essas trevas? Pode ler, minha querida. O título é A Limpeza de um Leproso. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Interessante, né? Então, veja que na primeira cura de Cristo, qual foi a atitude dessa pessoa que estava em treva? Ele fez o quê? Ele adorou. Ele adorou. Se ele estava em trevas, ele estava passando para a luz, pela adoração. Outro ponto interessante é que quando Jesus estendeu a sua mão, então, essa foi a primeira instrumento de cura que Cristo utilizou. Estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. Porque Cristo falou: Eu também quero. Porque quando ele o adorou, ele decidiu. Ele decidiu a quem iria buscar. Ele decidiu sair dessa posição de trevas e ir para a luz. Essa posição de sujeira, de incorruptibilidade, para a luz que clareia e limpa todas as coisas. E aqui no texto fala o seguinte: e imediatamente sua lepra foi o quê? Purificada. Vamos continuar entendendo esse texto. Então, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se tu é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado de sua lepra. Próximo. A cura de um servo de um centurião. Vamos também aprender um pouquinho sobre ele. Mateus 8, 6 a 7. Mateus 8, na mesma página. 6 a 7.
E aqui nós temos a cura de um servo de um centurião. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe. Aí, verso 6, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas se dizes somente uma palavra, e o meu servo será curado. Nessa história, Cristo não encontrou uma pessoa que tenha tamanha fé. Quais foram os instrumentos que Cristo utilizou para a cura do servo centurião? Primeira coisa, não era a cura para ele, era para o servo. Ele pediu ajuda, certo? E o servo ele estava como? Doente, acamado, de paralisia. Irmãos, muitas doenças hoje são diagnosticadas como doenças de estado mental. Muitas enfermidades na área da mental são diagnosticadas como uma falha na função neuronal. Mas, na verdade, muitas das enfermidades não são neuronais. Paralisia pode refletir a vários casos, mas, em sua maioria, as paralisias estão relacionadas ao paciente estar tão adoecido da mente que o corpo padece. E o corpo padecendo leva a um estado de cama. Ou seja, alguém já ouviu falar sobre paralisia emocional? Quando você sofre um impacto tão grande emocional que daquela lacuna existe uma faixa muito estreita entre a loucura e a consciência. Quando se não chega ao nível de loucura e entra no estado de consciência, abate emocionalmente este paciente. E facilmente ele fica acamado. Que, graças a Deus, é o caso da grande maioria que passa por choques emocionais por paralisia. E uma pequena minoria não consegue o controle desse estágio traumático. E ela ultrapassa facilmente esta linha e chega ao estado de loucura e é irreversível. Vou dar um exemplo, infelizmente, que aconteceu aqui próximo à minha casa. Tinha uma moça jovem, aproximadamente 25 anos. Ela, inclusive, faz trabalhos de cabeleireira, cuida de cabelos. Ela esteve também aqui na minha casa, quando eu precisei certa vez, fez uma hidratação, fez uma escova no meu cabelo, eu estava para viajar. E eu soube, depois de um tempo, encontrei ela andando e com uma pele bem escurecida, e ela é branca, andando e falando sozinha. Eu não entendi por que ela estava andando, falando sozinha. Achei estranho. E aí, quando eu fui fazer a visita, que eu faço um estudo bíblico para uma ex-cliente minha de vídeos, ela me contou a história dessa moça. Ela disse: Você conhece fulana? Eu disse: Conheço, ela esteve na minha casa, fez meu cabelo. Você sabia que ela teve uma briga tão grande, um problema tão grande no casamento dela, que ela separou do marido, esse choque, ela teve uma crise emocional e ela não voltou ao normal. Então, vejam o que pode acontecer na vida de um ser humano quando se leva a um choque emocional. É um trauma psiquiátrico, psicoemocional.
em que estas paralisias podem levar, sim, a um problema físico. E nós temos aqui a história desse centurião. E Cristo diz, sabe, veja como Cristo é sábio. Cristo poderia dizer, eu irei. Ele disse, não, daqui mesmo, eu posso dar cura. Tanto que foi o próprio centurião que deu a sugestão, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor manda, porque se eu mando um servo, ele cumpre, o Senhor pode. Cristo ficou impressionado com a fé daquele centurião. Mas por que que Cristo disse, eu irei e vou curá-lo? Porque Cristo sabia que estava lidando com um problema, que um paciente estava acamado, mas que tinha uma origem emocional, voltado às paralisias. E que ele não poderia vir andando, mas Cristo teria que ir até ele. Veja que coisa interessante. Quando o Senhor ele quer curar, ele sabe as causas e ele vai exatamente curar visualizando a causa. Então, por este ponto de paralisia, Cristo precisou ir até lá. Expôs a vontade, a predisposição de ir até lá. Mas o Senhor tem o poder de curar ali imediatamente, não precisar ir, mas porque ele entendia a causa. Próximo verso. A cura da sogra de Pedro. Agora nós vamos entrar em Mateus 8, 14 e 15. Vou ler aqui. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa, deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e seguiu-os. Como foi essa cura? Cristo, entrando na casa de Pedro, estava lá sua sogra, e ela estava o quê? Acamada, com febre, né? Então o Senhor fez o quê? Estendeu a mão? Não, ele fez uma outra forma diferente. Ele tocou. Veja como Cristo trabalha. Um ele estende a mão, o outro ele diz que vai até lá, e agora nós temos um terceiro exemplo, que Cristo toca a mão da sogra de Pedro. E o que acontece quando Cristo toca na mão dela? A febre a deixou imediatamente. E ela o quê? Se levantou e começou a servi-lo. Irmãos, o que você entende quando alguém precisa mais do que uma palavra? E para a cura deste caso, Cristo necessitou tocar na vida daquela pessoa. Vou repetir. Uns, Cristo diz que vai até lá. Outro, Cristo estende a mão. E agora Cristo toca-lhes a mão. Próximo. A cura de um paralítico. Mateus 9, 2. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas e fariseus que estavam ali este homem está blasfemando. Vamos lá, vamos analisar. Nós temos aqui a cura de um paralítico. Esse homem poderia ir andando até Cristo? Não, porque ele é paralítico. Ele estava o quê? Acamado. Para ele chegar até Jesus, precisou da ajuda de algumas pessoas.
porque sua paralisia, prestem bem atenção, impedia dele chegar a Jesus. Tem pessoas que nós entendemos que a sua paralisia os impede de chegar até Cristo. É quando a gente percebe que a pessoa não tem mais o quê? A fé, a incredulidade é uma paralisia. E estas pessoas, lembra que o outro também era uma paralisia, né? E o centurião foi até Jesus para interceder por ele, mas agora não é só um centurião para interceder por alguém que está com paralisia. Agora são amigos, mais de um. E o que esses amigos fizeram por este paralítico que estava impedido de ir ao encontro de Cristo? Não só era a impedição não era só física, era emocional também. Estes amigos pegaram este homem, imagina essa cena, colocaram nos seus ombros, carregaram o peso da incredulidade, da falta de fé, e você vai, porque você vai ser curado, mesmo que ele não creia. E abrindo lá o teto, por quê? Porque não tinha como entrar. Às vezes é a falta de dinheiro, às vezes a falta de um plano de saúde, de família, porque aqui não foram os familiares que levaram esse paralítico, foram os amigos que procuraram. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. E abriram o teto. Fizeram, imagina Jesus ali, atendendo a todos, de repente o teto se abre. E ali, imagina ali, venhamos, para abrir um teto e descer um acamado, no mínimo tinha que ter 4 amigos. Concordam comigo? Fortes. Enquanto 2 abriam o telhado, 2 começavam a posicionar para descer o amigo enfermo. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Ele não foi carregado, ele foi deitado, dá mais trabalho. O peso é maior. Observando-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Opa, pasme, 2 coisas importantes. Primeiro, por que Jesus disse tem bom ânimo? O que Jesus estava querendo dizer com esse enfermo? O que o ânimo tem a ver com a cura? Era o estado emocional. Sua paralisia não era só física, era emocional. Tenha fé, filho. Tenha esperança. Creia. Tem bom ânimo. Sabe quando uma pessoa está sem ânimo? Como é que ela fica? Com o semblante caído, né? Paralisado. E quando ela tem ânimo, o que acontece? Exatamente o contrário. Ela tira forças da onde não tem. Então, a primeira cura do paralítico foi o seu estado e estágio emocional. Após a cura do estado emocional que o paralisava também, Cristo dá a segunda. E foi, você está curado da sua paralisia, das suas pernas. É isso que está escrito? O que está escrito? Não, os teus pecados estão perdoados. Oi, peraí, professora, tem alguma coisa errada. Primeiro, Jesus cura o estado emocional e o segundo deveria ser o físico. E o que o pecado tem a ver com isso? Irmãos, é só a gente meditar, analisar o texto. O problema da paralisia desse paralítico era emocional e era
espiritual. Está relacionado ao pecado. É o pecado que leva às enfermidades, que nos paralisa, que nos impede de ir buscar a fonte. Certa vez, irmã Ellen White falou um dos seus livros em que ela foi chamada para orar por um irmão e ela foi orar. E quando ela foi orar, o anjo assistente disse, não, não é para você orar por ele. Mas por quê? Porque ele tem um pecado. Muitas vezes as pessoas estão em busca de curas nos medicamentos, cura na medicina e até mesmo cura de produtos, de elementos naturais. Mas não está indo na causa. Cristo foi exatamente na causa do paralítico. Era de ordem emocional que o impedia de buscar Jesus. Outra cura que Jesus fez foi quando o paciente gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava perto. Se ele estivesse perto, ele não gritava. O paralítico poderia gritar também. Ele não gritava. Não tinha forças emocionais. Precisou dos amigos. E a segunda cura era o seu pecado. E que pecado está mais interligado que o deixava acamado? A incredulidade. Necessitava crer. A fé que o centurião tinha era tamanha que faltava no paralítico. Mas a fé dos amigos do paralítico impressionou a Jesus e comoveu seu coração. Que interessante. Irmãos, quem somos nós hoje neste cenário? Será que somos o paralítico ou os amigos? Ou será que somos o povo que impedia esse paralítico de chegar a Cristo? Porque muitos estavam ali e viu a condição do paralítico, mas apenas seus amigos os colocaram no ombro e carregaram. Não é fácil, mas é para isso que o Senhor nos chama, para nós carregarmos os enfermos e levarmos o quê? Até Cristo. Pode passar. A cura de um menino epilético. Mateus 17, 14 e 20. Pode ler, Helder. A cura de um menino com um demónio. É o título aqui. Sim. E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa de vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removido, e nada será impossível para vós. Irmãos, qual era a paralisia desse menino epilético? Era a incredulidade. Mas vamos aprender de quem era essa incredulidade. E agora nós temos aqui Mateus, capítulo 9. Perdão, Marcos, capítulo 9. Eu quero que vocês analisem aqui comigo.
18 a 29. Eu vou ler do 17. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Verso 19. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Com quem foi que Jesus estava falando isso? Com os próprios discípulos. Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou. O convulsionou. E ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. E perguntou ao seu pai. Jesus perguntou: há quanto tempo isso veio a ele? E ele disse: desde criança. Irmãos, eu pergunto para vocês, se esse menino tinha um espírito de demônio, Jesus fez uma pergunta muito interessante aqui. Desde quando esse espírito vem a ele? E o pai respondeu: desde criança. Irmãos, eu tenho certeza que nesse momento, só quem entendeu foi Jesus e o Pai. Nós estamos falando aqui de um pecado de herança, de hereditariedade. Porque como é que uma criança pode adquirir um demônio? Que não seja aprendido de seu pai. Muito sério isso, né? Vamos lá. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Epa! O pai entendeu a mensagem. Ele poderia dizer assim: tem compaixão do meu filho, como no início. Ele pediu ajuda para o filho. Mas depois da pergunta psicanalítica, tenho certeza que Jesus era psicanalista. Desde quando este menino apresenta? Ele, desde criança. Eu imagino essa cena, Jesus fitando os olhos dele. Por isso que o pai disse: Senhor, tem compaixão, não é do meu filho, de nós. O pai entendeu que ele estava lidando com um problema de um pecado dele e por hereditariedade passado para o filho. Vamos lá. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sinceridade, conversão. E Jesus lhe disse: se tu podes crer. Engraçado, né? Cristo estava falando para o pai, não para a criança. Detalhe importantíssimo. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Foi para o pai que Cristo estava se referindo. E o que aconteceu com o menino? E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Mas não estamos falando de um menino? Não era para o menino falar? Foi o pai. Eu creio. Ajuda a minha, o quê, irmãos? Eu quero ouvir de vocês. Incredulidade. Incredulidade. Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos. Muitas das enfermidades hoje registradas que não estão no CID da medicina é a incredulidade. Se você quer ser
um servo do Senhor, na obra médico-missionário, você precisa dominar este assunto. É de base espiritual. O primeiro remédio a ser tratado, você e eu, como terapeutas de Cristo, é a incredulidade. É perdão dos pecados. É reconectar este Filho de Deus que está em trevas para a luz e tornar novamente este corpo luz. Vocês estão me entendendo? Por isso que Jesus fez um desabafo. Isso foi um desabafo. Ó geração, o quê? Incrédula. Até quando estarei com vocês? Por que que Cristo falou isso? Estava se referindo aos discípulos. Quem são os discípulos de Cristo nos nossos dias? Eu e você. Porque o Pai já tinha dito, eu levei para quem? Para os seus discípulos. E o que foi que aconteceu? Nada. Então, Cristo estava se referindo ao Pai e aos seus discípulos. Cristo está se referindo a todos que vão buscar cura em outros métodos que não é o dele. Cristo está se referindo aos seus discípulos, que deveriam entender, dominar e ter uma vida de consagração. Como, no final da história desse texto, ele revela. O que faltou para os discípulos? Para que não precisasse o Pai ter ido pedir ajuda a Cristo. Vamos ler o restante do texto. E quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: Tu, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entrareis mais nele. E o espírito gritou, e agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam, ele está morto. Mas Jesus, tomando-o como? Pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, e seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Irmãos, é incrível como até aí os discípulos ainda não tinham entendido. Quando Cristo já disse, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Me parece aqui que os discípulos achou que Cristo estava se referindo só ao Pai. Mas não era. Era com eles também. Então Jesus lhe disse, esse tipo de casta não sai de modo algum, senão pela oração e jejum. Qual é o verdadeiro remédio aqui? Que o Senhor dá o instrumento para os seus discípulos. Oração e jejum. Eu tenho entendido isso quando eu comecei a compreender a profundidade desse texto espetacular. Eu passei não só a orar pelos meus pacientes, mas eu tiro todos os sábados para jejuar. E eu incluo no jejum a intercessão dos meus pacientes. Por isso que é a primeira lição. Eu trouxe aqui o testemunho de um dos meus clientes. Eu me lembro que quando eu peguei o caso dele, era um caso difícil, porque era uma doença autoimune de pele, na qual nenhum médico já sabia sequer diagnosticar, ou quando dava o diagnóstico era terrível e não tinha cura. E eu me vi nesse texto. O Senhor me ajudou a entender esse texto. Eu disse, Senhor, eu vou encarar. Essa eu vou enfrentar. O Senhor vai
vai contar comigo. E eu não quero que o Senhor tenha vergonha de mim. E quando ele veio para mim, ele veio afastado da igreja, vivendo no mundo. Um servo de Deus, um rapaz que levou toda a sua família a se converter, agora estava distante e muito doente. E eu me lembro que o primeiro, Maurinho, você está aí, querido, meu paciente, né, mora na Inglaterra. Eu me lembro que quando eu fiz a consulta, no primeiro dia de consulta, ele, sim, doutora, qual é o primeiro remédio? Eu disse, vamos nos ajoelhar e você vai fazer a sua oração em voz alta. Foi a minha primeira prescrição. E eu convido aqui o Mauro para dar o seu testemunho, que existe sim uma relação da cura das nossas enfermidades com o nosso relacionamento com Deus, com perdão dos nossos pecados e viver uma nova vida. Quando ele começou a ficar bom e recebeu alta de mim, ele disse, mas doutora, não estou 100% curado. Eu disse, não importa. Agora é você, o Espírito Santo, vai e dê seu testemunho. E outro dia, ele me ligou e dizendo, doutora, não sei o que está a acontecer, porque eu não estou em tratamento com a senhora, mas eu estou com a pele completamente limpa. Glória a Deus por isso. Então, Mauro, eu convido você para falar um pouquinho sobre a sua experiência. Você é a prova viva deste texto e que a cura ela acontece quando nós perdemos a incredulidade e vamos até Cristo pedindo perdão dos nossos pecados, saindo das trevas e indo para a luz. Pode falar. Oi, doutora. Só um minuto. É que thank you. Hoje é um dia de celebração aqui no Reino Unido. Só não estamos te vendo, amigo. Ora. Olá a todos, muito boa tarde. Feliz sábado. Sei que para quem está no Brasil ainda é sábado, aqui no Reino Unido o sol já se pôs. O meu nome é Mauro Gonçalves e eu fui paciente da professora Ellen. A gente isto foi em fevereiro deste ano, que eu fui referido através de uma grande amiga da professora Ellen, a doutora Verinha, e isto foi porque eu tinha contraído uma infecção no rosto, e basicamente o que aconteceu foi eu desde criança sempre sofri com alergias, asma, eczema e eu já há uns tempos para cá tinha a intenção de viver, de fazer uso dos remédios naturais que Deus colocou no mundo e na terra para cuidar da minha saúde. Só que neste caso a alergia foi muito agressiva e eu já não queria ter nada a ver com farmácias, com urgência, tratar de uma maneira natural. E a minha mãe, vendo o meu sofrimento, orou a Deus e Deus indicou a professora Ellen para honra e glória de Deus. E eu acredito que foi o Espírito Santo, acredito piamente, porque a mãe pediu ajuda à doutora Verinha e a doutora Verinha falou com ela e disse que tem uma grande amiga que pode ajudar no caso. E eu lembro-me de fazer a primeira consulta e no final da consulta a professora ela, eu chamo ela doutora, eu disse, a doutora disse para mim, disse-me que ia-me dar todas as terapias, deu todas as receitas, tudo, mas explicou que
quem cura é Deus. E isso ficou assim, ficou uma pulga atrás da minha orelha, e eu entendi que não estava só a lidar com o campo físico, mas também o campo espiritual da minha vida. E uma das coisas que me tinha sido receitado foi a oração em voz alta na consulta, como se eu estivesse diante da face de Deus e a comunicar aquilo que estava dentro de mim. E esse foi um exercício que me fez aceitar que eu estava numa condição difícil, mas também espiritualmente difícil, porque, como foi mencionado aqui, eu, para acrescentar, estava a viver uma vida dupla, não realmente tinha saído da igreja, mas também estava muito envolvido com amizades assim do mundo, na faculdade, e sair à noite, etc., para tentar preencher um, o vazio que eu tinha dentro de mim e aquele medo, aquele receio de vir a Deus. Então começámos o tratamento e foi entre 3 e 4 meses. E envolvia uma mudança na dieta, ou envolveu uma mudança no meu estilo de vida, que eu até hoje levo muita coisa para o meu estilo de vida. Uma das coisas que fez diferença, se eu puder mencionar aqui, professora, é o banho alternado. Quente, frio, quente, frio. Todos os dias eu tomo esse banho. É um dos melhores banhos que eu, assim, eu recomendo para qualquer pessoa, doente ou não, porque ele cria aquele choque térmico e aquilo faz uma revolução no corpo, e eu cada vez que saio do banho saio curado, saio outra pessoa. E para testemunhar do amor de Deus, isto começou para eu me organizar aqui a nível cronológico. Eu comecei o ano novo sem nenhuma meta, sem essas coisas, já não, agora vou ao ginásio, nada disso. Só que Deus tinha um plano maior para a minha vida, e Ele disse: eu vou permitir que tu fiques doente severamente, ao ponto de tu não teres para quem te tornar senão a mim. E isso foi fundamental, e nós trabalhámos não só as questões físicas e espirituais, mas também questões mentais, e isso foi assim, tudo numa só terapia, ou assim, numa só terapia, que eu louvo a Deus pela vida da professora Ellen, porque foi uma pessoa que foi muito frontal comigo. Foi uma pessoa que eu sei que pode parecer um bocado estranho, mas foi uma pessoa que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim, através do Espírito Santo. Sabem quando Deus acredita em vocês, e Ele sabe que vocês têm potencial, e Ele sabe que vocês podem ser muito mais daquilo que vocês pensam que são. E então é muito importante nós encontrarmos a nossa identidade em Cristo. É muito importante nós encontrarmos quem nós somos em Cristo, porque o inimigo vem para a nossa vida e mente e diz: olha, tu és um fraco, estás sempre a pecar, não consegues fazer isso, sempre com aquela negatividade, sempre com aquelas mentiras, que ele é o pai da mentira. E mesmo eu estando a fazer o tratamento, às vezes senti inseguranças, senti aquela coisa: não, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas uma das coisas que mudou a minha vida foi a oração. A oração, aquela comunhão com o Pai, aquele abrir, aquele tempo dedicado todos os dias para estar com o Pai, fez toda a diferença. E também rodear-me, doutora, diga-me quanto tempo é que eu tenho depois, rodear-me de pessoas que me elevavam espiritualmente. Então, ou seja, apesar de ter amizades, pronto, cristãs ou não cristãs, rodear-me de pessoas que realmente contribuem para a minha relação com Deus, ou seja, pessoas que me encorajam a estar mais perto de Deus. Hoje, graças a Deus, a minha pele está muito melhor. Obviamente que eu tenho que ter sempre aquele cuidado, e quando eu sei que eu erro e que eu caio, eu levanto-me.
Eu não fico no chão e não desisto, porque nesta vida um homem justo cai 7 vezes e levanta-se de novo. E cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, apesar de já não estar a ter terapia com a professora Ellen, a gente ainda mantém um contacto e criou realmente uma amizade, não só aquela relação de paciente, doutor, ou seja o que for, mas uh, uma amizade para a vida que a gente ora um pelo outro e partilha, olha, o Senhor fez isto na minha vida, porque na verdade eu tenho reconhecido que se eu tenho um problema, eu não estou sozinho. Isso é muito importante nós reconhecermos, porque muitas das vezes a gente acha que não pode pedir ajuda. Estamos a passar por coisas que há coisas que só entre nós e Deus, mas eu creio piamente que Deus envia pessoas para a nossa vida para nos ah, alertar do perigo de continuar num estilo de vida que leva à morte, porque há um caminho que parece reto, mas conduz à morte. Então, eu, no fundo, sabia que eu não estava no caminho correto, mas tive pessoas que com amor vieram e falaram comigo e fizeram de tudo, não só. Eu falo nomeadamente da professora Ellen, que não foi apenas como eu já mencionei, livro de receitas, eu era tão espiritual que quando eu não estava propriamente a seguir a minha dieta, o Espírito Santo falava com a professora Ellen, assim, contava-lhe e pedia-lhe para falar comigo, Mauro, está tudo bem, o que é que aconteceu, fugiste à dieta, o que é que se passa, fala comigo, ter aquela prestação de contas, não é? Poder prestar contas a alguém, ter alguém que olha para nós e então, já comeste a tua fruta hoje, no sentido de que, sabem, e para eu não me perder muito aqui, a minha vida desde fevereiro até agora, estamos em novembro, mudou completamente. A pessoa que eu era em fevereiro não é a pessoa que eu sou hoje. Um, e eu confesso uma coisa, irmãos. E caso alguém que não seja cristão ou não seja adventista que esteja aqui, e é parte de um testemunho da minha mãe. Deus é real. Por mais que a gente ache que o mundo está de pernas para o ar, que pode não haver solução, o meu casamento não está bem, os meus filhos não estão na igreja, estou com um cancro terminal. Jesus é o nosso Senhor. Ele, uh, ele é nosso amigo, ele é nosso companheiro, ele é nosso advogado. A palavra fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar toda a injustiça. Por isso é que é muito importante a gente confessar aquilo que a gente tem dentro de nós, porque senão Deus não nos pode. Nós temos que aceitar que nós temos uma condição pecaminosa, uma condição de pecado, e confessar a Deus realmente o que é que está dentro de nós, o que é que se passa, que sejamos sinceros, que sejamos abertos. E nós estávamos ontem a estudar aqui Tiago na igreja e a gente não pode ser como uma onda do mar que nós não podemos pensar que vamos receber algo do Senhor se a gente estiver inconsistente nos nossos caminhos. Nós temos que acreditar que realmente Deus é quem Ele diz que Ele é, e se Ele já nos prometeu perdoar as nossas falhas, então que nós possamos vir humildemente ao trono da graça, fazer as nossas petições, orar sem cessar, porque Deus ele está no negócio de salvar almas. Ele não quer que ninguém se perca. Este grande conflito onde nós estamos entre o bem e o mal, Satanás ele não está a brincar, ele não está a perder tempo. Todas as artimanhas que ele tem, ele está a pôr à prova. São milhares de anos de experiência e nós não
Se nós achamos que estamos em pé, que vejamos para não cair, porque realmente o inimigo não está a brincar, ele não quer que nós tenhamos essa comunhão com Deus, então ele vai fazer de tudo, de tudo, de tudo para nos deixar cair. Mas lembrem-se de uma coisa, Deus é convosco. Jesus não veio a esta terra em vão, ele vai voltar em breve, os sinais estão aí à porta, e que nós possamos orar e vigiar, porque o inimigo ele está a preparar coisas que, se possível, ele enganaria os escolhidos. Então, por favor, que possamos vigiar, irmãos, que possamos orar uns pelos outros. Uma coisa que eu também aprendi é que a oração intercessória, ela faz toda a diferença na vida de alguém. Eu sei que eu tive pessoas que oraram por mim para a minha cura. Aliás, Deus até deu sonhos. Um sonho para a minha mãe e um sonho para a minha tia, onde eu estava completamente curado. Mas eu na altura ainda não estava curado, mas eu quis nessa promessa que Deus deu para a minha vida, e graças a Deus hoje eu estou curado. E mesmo que vocês vejam que algo está errado na vossa vida, pode não ser problema de pele, pode não ser uma condição, pode ser noutras áreas das vossas vidas. Por favor, creiam que Deus, ele é quem ele é. Ele pode curar, ele tem poder. Se ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Eu creio piamente que Deus hoje ele pode dividir o mar vermelho. Assim como ele fez naquele tempo para o povo de Israel, eu creio piamente que ele pode fazer isso hoje. Eu já vi coisas na minha vida e já partilhei para ela, que só milagre, só alguém que tem comunhão com o Espírito Santo pode discernir estas coisas. Porque se eu contar para alguém, a pessoa pode me dizer que partilhar um pouco da minha experiência neste verão, onde o Espírito Santo me moveu a dar esse testemunho da cura que eu tive na igreja. E eu falei com Deus e eu disse assim: Deus, o sermão já está a ser pregado, não tem como eu ir ali à frente no púlpito e dizer que eu tenho um testemunho para dar, porque não faz parte do programa da igreja. Mas o Senhor mostrou-me com quem é que eu tinha que falar. Eu cheguei, falei com o ancião da igreja e ele pensou assim: epá, ok, tudo bem, 5 minutos. E eu, depois do sermão, dei o testemunho da cura e apelei para a igreja, por favor, e eu apelo também aos irmãos, por favor, orem pelos nossos jovens. Isto é uma coisa que eu apelei naquele dia e eu apelo hoje também. E eu conto-vos uma coisa, irmãos. Na semana a seguir, aconteceram duas coisas. Falaram sobre... em inglês, o nome é Nahum. Do servo de Deus que entrou na água 7 vezes e ele foi curado e a pele dele ficou restaurada. Isso para mim foi um testemunho tão grande. Como é que eu dou o meu testemunho e na semana a seguir, sem o meu conhecimento, eu voltei àquela igreja e foi pregado a alguém que foi curado de pele? Ou seja, eu no final estava a introduzir um pouco para os irmãos aquilo que ia suceder na semana a seguir, sem a minha noção. Por isso é que eu acredito que o Espírito Santo ele movimenta só para onde quer. E foi essa pregação de alguém que foi curado da sua pele na Bíblia, tal como eu também fui curado, e a igreja naquela semana encheu-se de jovens que disseram que já não vinham à igreja há muitos anos ou há muito tempo e estavam lá presentes. E eu não tinha conhecimento disso, mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que eu voltasse àquela igreja para testemunhar do seu poder. Deus pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar até pedras. Eu não sou mais que os outros porque Deus fez aquilo na minha vida, mas para mim é um testemunho vivo de que Deus ainda está no negócio de curar pessoas hoje, literalmente, não é parcialmente. Deus não faz nada pela metade, Ele ou faz, mas a gente tem que acreditar que Deus realmente pode. Então quero agradecer a todos por me terem ouvido e quero agradecer à professora Ellen pelo convite e que Deus vos abençoe.
Eu que agradeço, Maurinho. Olha, realmente ele fala coisas que ele faz tanto tempo que a gente esquece, e é verdade. Toda vez que ele estava passando por uma provação, que o diabo queria derrubá-lo, eu sentia, eu ligava para ele, Maurinho, como é que você está? Como é que está a dieta? Aí ele, doutora, eu caí. Eu, não tem problema, o problema é ficar estendido no chão. Levante-se. O que foi que você fez? E foi muito interessante como, quando a gente coloca os textos que estão aqui na Bíblia, irmãos, em prática, a gente não cura nada, quem cura é Deus. Só que o Senhor fez mais do que uma cura. Vocês estão diante aqui da testemunha de um jovem de 24 anos testemunhando para toda a Europa. O Espírito Santo fala com ele e diz para onde ele deve ir e provê os meios. Ele me liga me contando cada história. Eu disse, Senhor, como é que o Senhor me entrega essa joia preciosa? Irmãos, vocês precisam ver como foi que esse rapaz chegou para mim. Pode colocar a foto. Este era o Mauro. E acredite que tinha áreas do corpo dele que estava pior. Quando ele acordava pela manhã, a sua cama estava repleta de pele. Ele descamava. Baixa autoestima. Lembra do caso emocional que Jesus curou antes? Nem ele mesmo cria. Eu vejo exatamente esse texto na nossa vida hoje. É para a nossa geração. Eu queria abrir agora o último slide. Pergunta se fez bem. Pergunta se estou vendo bem. Vocês estão vendo o slide? Ok. Fica aí, viu, Maurinho? Porque o Maurinho não procurou a medicina humana. Maurinho procurou Deus. E mesmo sem verdadeiramente frágil em todos os aspectos, muitas vezes até com pouca fé, o Senhor convida nós, todos nós que estamos aqui, neste momento, nesse estudo, a serem seus discípulos e a exercerem a função, a última profissão que um servo de Deus justo vai atuar nesta terra, que é fazer parte da obra médico-missionária. E as drogas curaram? Curaram os demais casos bíblicos? Curaram o Mauro e muitos dos meus pacientes? Não. Vamos passar. Um texto da senhora White, que muito nos impressiona, está escrito o seguinte: o povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam. Irmãos, é preciso ter muita fé e muita coragem. Sabe, quando eu estava estudando os 3 Elias, como é que o terceiro Elias falava? Com ousadia. Então, é isso que eu preciso que cada um de nós tenhamos. Tamanha ousadia de dizer assim: as drogas não curam as moléstias, as doenças, as enfermidades. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio. É verdade. E o paciente parece restabelecer-se em um resultado de havê-las usado. Isso se dá porque a natureza foi bastante forçada, foi bastante a força vital para expelir o veneno. Um esforço sobrenatural do corpo por sobrevivência diante do veneno que entrou. E corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga, mas na maioria dos casos ela apenas muda a forma e o local da moléstia ou da enfermidade. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas o resultado permanece no organismo, operando grande dano quando, irmãos? Posteriormente. Onde está isso?
Conselho sobre Saúde, página 90. O que eu quero dizer com os vários tipos de cura de Cristo? Cristo usa a mão, o levantar da mão, que é aquela oração intercedendo, a mão sobreposta do doente. Cristo usa o quê? Vai até o doente. Cristo dá uma palavra de luz e ânimo para o doente. Mas nós, discípulos, precisamos usar 2 antídotos. Se chama oração e jejum. Desde que eu peguei o caso do Mauro, eu passei a jejuar. Na época, eu jejuava por ele e pelos meus demais pacientes. Glória a Deus, irmãos, não é a mim. Eu não vivo colocando os casos dos meus pacientes. Eu até já tive vontade, mas o Espírito Santo disse que não. Então, eu obedeço às ordens do Espírito Santo. Mas todos tiveram bons resultados, ficaram curados. Todos. E eu convido todos vocês a fazerem parte deste exército. Se você entende que você é um discípulo de Cristo e que você quer estar na última profissão da história deste mundo, que é fazer parte da obra médico-missionária, sábado vocês estarão aqui para aprender sobre a obra médico-missionária. Se eu não devo usar as drogas porque elas não curam, é a mensageira do Senhor que está falando, não sou eu, professora Ellen. É a mensageira do Senhor. Então, você vai estar aqui próximo sábado, às 3h30 da tarde, e eu vou dar todas as diretrizes que você precisa. Muitos buscam, vou fazer cursos e cursos, até mesmo graduações. Não precisa. O básico está aqui. Bíblia e Espírito e Profecia. Se você tem isso, até um chazinho de camomila, o Senhor usa como seu remédio para atuar como seu poder. É o poder de Deus. Eu sempre falo aos meus pacientes, eu não curo ninguém, mas Deus cura, se você permitir. Amém? Amém, irmãos.